Os militares denunciados por tentativa de golpe já começaram a apresentar suas defesas e isso está gerando um caos na caserna. É isso mesmo. Vários dos envolvidos na trama golpista estão apresentando aí alguns argumentos que contradizem outros, ou até mesmo entregando os colegas na cara dura. A gente sabe que esse pessoal de fato ia começar a fazer isso. Vamos entender o que está acontecendo nessa bagunça toda agora no plantão do Meteoro. É, todo mundo solta a mão de todo mundo. Vou chamar a Sofia Labanca aqui na tela para explicar para a gente o que está acontecendo, porque são vários de fato denunciados e é o momento de apresentar a defesa. E aí começa a soltura de mão, Sofia. Exatamente, são mais de 30 denunciados, né, aí pela PGR, e agora eles começam a apresentar as suas defesas. A maioria desses denunciados militares, não são todos militares, tem agente da Polícia Federal e tudo mais, mas a maioria são militares, e agora eles começam a apresentar as suas defesas. Num primeiro momento, as defesas parecem ter uma linha meio que geral que todos estão seguindo, que é atacar a denúncia feita pela PGR, tentar desacreditar a delação do Mauro Cid, algumas coisas assim. Mas nem todos resolveram aderir a essa linha. E quando eles começam a sair da linha, aí a coisa começa a ficar divertida, porque fica bem claro que é cada um por si e o resto que se dane. Um dos que está seguindo essa lógica é o ex-ministro da Defesa, né, o anterior ao Múcio aí, que foi o Paulo Sérgio Nogueira, que é um general, é um dos militares. Que ele, basicamente, a estratégia dele foi dizer, ó, tava rolando tentativa de golpe sim, só que eu tava tentando impedir. Ó, eu era um dos generais democratas. Não me coloque junto com essa gente. Só que isso já meio que ferra todos os outros, porque todos os outros estão dizendo, não, nem teve tentativa de golpe. Ele admite que teve e ele só diz que era contra. Vamos lá para a coluna do Josias no UOL, Josias de Souza, que ele conta isso para a gente. Ó, defesa de general expõe trinca na estratégia da cúpula golpista. Tá aqui, ó, o Paulo Sérgio Nogueira, o general do Senta na Mesa, para quem não lembra quem é ele, quem era essa figura. Vamos ali para o terceiro parágrafo, que vai nos contar aqui. Em vez de negar a trama exposta na denúncia, a defesa do general sustentou que ele atuou ativamente para evitá-la. Alega-se que estava do lado do general Freire Gomes, o comandante do exército, que se recusou a assinar o decreto de golpe. Ao invés de atacar Mauro Cid, os advogados e Paulo Sérgio evocaram um trecho do depoimento, no qual o delator disse que o general temia que Bolsonaro assinasse uma doideira. Esse trecho aí que fala sobre isso, a gente chegou a ler aqui na live, era eu e a Ana que estávamos aqui, que é quando o Mauro Cid faz aquela divisão, quais eram os conservadores, os moderados e os golpistas, os radicais, que ele chamava. E ele coloca o Paulo Sérgio entre os moderados, que achava que estava tendo excessos, sim, mas não achava que deveria ir tão longe a ponto de atuar com golpe. Dito isso, é bom a gente lembrar, esse Paulo Sérgio Nogueira aí é um dos caras que estava envolvido naquele relatório do Exército que dizia que não encontraram fraude, mas também não encontraram prova que não teve fraude. É o relatório que não entende o ônus da prova. Então, esse cara está envolvido nisso aí. Ele não está na denúncia por tentativa de golpe à toa. Quando ele fala que ele estava do lado do Freire Gomes, que ele estava tentando impedir um golpe, na verdade é bom a gente saber, isso é a defesa dele. A defesa dele, obviamente, vai tentar pintar ele como um democrata. Mas só o fato dele usar essa estratégia já mostra que, assim, os milicos já estão soltando a mão um do outro. Ele não teve problema nenhum de jogar os outros todos no fogo para tentar livrar o dele. E, ó, esse é só um caso. Vamos lá para outro exemplo. Vamos falar agora do Mauro Cid.
A estratégia geral aí dos milicos é tentar dizer que a delação do Mauro Cid não vale nada. O Bolsonaro encampou isso pesado. Ele foi lá no Instagram dele, Bolsonaro, e postou um áudio que, para quem não lembra, lembra quando a Veja liberou uns áudios do Mauro Cid, no qual o Mauro Cid falava que não dava para levar a sério a delação, que isso inclusive acabou provocando a prisão do Mauro Cid, que já tinha saído da prisão, ele voltou para a prisão por causa desses áudios. Então, Uhum. o Bolsonaro ressuscitou esses áudios e postou no Instagram dele. Vamos ver. Seu e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. E eles têm liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser. Tipo assim, ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado nessa associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu sentia. Eles já estão com a narrativa pronta deles. É só fechar e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Esse é o áudio. Esses áudios, gente, até hoje eles são uma coisa estranha. O Lúcio não sei se ele vai concordar comigo, mas é uma coisa estranha. Nunca ficou claro para quem que o Cid estava mandando isso. Você pega e coloca um áudio do lado do outro, parece assim, tipo, não parece que é um diálogo no qual você está perdendo o que a pessoa está respondendo, parece que é um monólogo mesmo. Nunca ficou bem claro o que são esses áudios aí. De qualquer forma, o que ele está falando ali não de maneira alguma resolve a vida do Bolsonaro. Primeiro porque, sim, os policiais eles tinham informações, eles estavam investigando, não é só baseado na delação do Mauro Cid. Mesmo a delação do Mauro Cid não é prova, ela só é meio para se encontrar as provas, é ajuda na investigação. Mas a delação sozinha não é prova. E é óbvio que quando eles já têm informações da investigação deles que contradizem o que o Mauro Cid está dizendo, eles vão cobrar. E é óbvio que se eles descobrirem que o Mauro Cid está mentindo na delação, ele não vai ser premiado por essa delação. Então não tem nada ali que sirva para defesa do Bolsonaro. Mas eles são desesperados, então eles se apegam a isso. Agora, qual que é o problema? O Bolsonaro está postando isso, toda a defesa dos milicos está baseando nisso. A defesa do Mauro Cid emitiu um documento, uma petição dizendo: Cid não foi coagido coisa nenhuma. A delação tá valendo. E, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tive acesso a esse documento. Tá aqui, ó. Documento da defesa do Mauro Cid, mandado aí ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá pegar os itens que interessam aqui pra gente, que é a partir dali do item 13, que vai dizer, ó, eles colocam vamos do 12. Pois então, cumpre a defesa técnica nessas questões publicamente divulgadas tecer breves considerações, especialmente quanto a uma possível coação pela Polícia Federal ou pelo eminente relator que é sistematicamente levantado na mídia nacional. Então, eles estão respondendo às acusações de que o Cid teria sido coagido a fazer a delação. Primeiro, a orientação por acordo de colaboração premiada partiu de sua defesa técnica e passou por um juízo de aceitação que foi extremamente maturado com Mauro Cid e sua família. Tá dizendo aí que estava todo mundo de acordo, todo mundo pensou muito bem antes de aceitar essa delação. Segundo, quanto ao fato de Mauro Cid estar preso ao tempo da celebração do acordo, trata-se apenas de uma circunstância processual de uma investigação com tamanha envergadura, e que, evidentemente, ao ajustar um acordo, impunha a colocação de uma cláusula que restituísse imediatamente a liberdade assim que fossem minimamente comprovadas as informações prestadas na colaboração, como de fato foram. Então está dizendo, olha, o fato de que ele estava preso quando foi feito a delação não significa que ele estava sendo coagido. E terceiro,
Em nenhum momento Mauro Cid ficou sem a presença de seus procuradores, seja junto da Polícia Federal ou mesmo nessa corte. Todos os atos de colaboração contaram desde o início com a presença e aval de seus defensores. Jamais a defesa constituída admitiria qualquer espécie de coação ou induzimento na prestação de informações por Mauro Cid. A defesa jamais admitiria ou submeteria qualquer ato de coação ou negociação de um acordo que comprometesse o seu mais amplo direito de defesa, um contraditório legalista, elementos do devido processo legal garantido pela Carta Maior. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, ó, a defesa estava presente o tempo todo e a defesa nunca ia deixar ele ser coagido. Tudo isso para dizer a defesa do Mauro Cid dizendo em legalês, né, que, olha, não teve coação nenhuma. Não teve coação. Ou seja, é a defesa do Mauro Cid desmontando a defesa de praticamente todos os outros milicos, inclusive o Bolsonaro. É uma beleza. E a própria defesa, isso é o Mauro Cid desmontando a defesa dos outros, de que houve coação. Agora, a própria defesa do Mauro Cid, para tentar garantir para ele a menor pena possível, está se baseando no fato de que a delação é verdadeira. Vamos lá para a CNN. Vou colocar na tela. Aí. Fundamental colocar mais uma vez na conversa a nossa analista de política, Jussara Soares, para detalhar um pouco dessa defesa entregue à questão de... Que Mauro Cid não tem participação nessa trama golpista e justificando que Mauro Cid cumpria o seu dever legal. Afinal de contas, ele era o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Bem, isso é um ponto central dessa manifestação da defesa de Mauro Cid. E que tem um detalhe também, nesse texto, nessa manifestação, a defesa cita um trecho da denúncia da Procuradoria-Geral da República, que cita Mauro Cid como um porta-voz de Bolsonaro. Então, os advogados de Mauro Cid pegam esse trecho justamente para alegar que Mauro Cid não tinha participação ali na cúpula, ele não tinha papel de decisão nessa tentativa de golpe de Estado. Bem, nessa mesma manifestação, a defesa de Mauro Cid confirmou toda a delação de Mauro Cid. Mas... Então, ó, você vê, a defesa confirmou toda a delação do Mauro Cid e tem como estratégia dizer, o Mauro Cid estava só seguindo ordens. É isso que vai ser a defesa do Cid. Olha, gente, ele fez as coisas? Fez. Aconteceu? Aconteceu. Mas ele só estava seguindo ordens como um bom militar seguiria. Essa é a defesa do Cid. Aquela figura que já é uma figura muito presente no nosso noticiário, aí na mídia hegemônica, que é o general em off, aquele general que nunca é nomeado, não gostou e já está tentando desmontar a defesa do Mauro Cid. Então vamos lá, de novo na CNN Brasil, agora na coluna da Basília Rodrigues, que ela vai dizer, militares do Exército rebatem Cid e tese do dever funcional. Tese do dever funcional é justamente essa ideia de que ele só estava seguindo ordens. Vamos descer ali no segundo parágrafo, que vai nos dizer que, na quinta-feira, dia 6, dia em que a manifestação de Cid sobre a denúncia foi apresentada, militares do Exército lembraram em conversa com a CNN que antes da investigação militar já havia sido alertado diversas vezes que vinha passando dos limites na aproximação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Situações em que Cid aparece com destaque em vídeos para as redes sociais com o ex-presidente foram apontadas como exemplo de conduta que destoa das atribuições militares. Um general ressaltou que Cid ouvia conselhos de que estaria entrando em um caminho sem volta. Em grupo militar, o entendimento é que o ex-ajudante de ordens da presidência estava orientado, mas se sentia com poder. A defesa de Cid é de que ele nunca atuou por um plano de golpe no país, não é o que a investigação concluiu. Então a gente tem aí essa figura do general em off, que ainda por cima é um general democrata, que está junto lá com o Saci Pererê e o Curupira e o Boitatá como uma peça do folclore brasileiro, né? Dizendo que, olha, a gente avisou o Cid que ele estava passando os limites, a gente avisou que ele não deveria fazer isso, a gente avisou que ele estava se sentindo com poder, e ele foi mesmo assim. Então você tem o general em off tentando desmontar a defesa do Cid. Então vamos tentar resumir. Paulo Sérgio Nogueira está tentando desmontar a defesa de todo mundo, todo mundo está tentando desmontar a delação do Cid, o Cid está dizendo que a delação dele é real, então tentando desmontar a defesa de todo mundo, e daí o Cid tenta se defender dizendo que estava só seguindo ordens para o general em off tentar desmontar a defesa do Cid. É esse o cenário que está se pintando, e eu só olho para isso e digo, briguem, desgraçados, briguem.
que já se tornou um bordão nosso aqui, né? Porque a gente vê tanto essa galera se engalfinhando por aí, que acho interessante que a gente até tornar isso talvez até uma vírgula nossa aí. Briguem, desgraçados, briguem, né? Cara, é muito louco, né, ver tudo isso acontecendo, porque fica muito claro que existia todo esse movimento, mas que num momento em que a casa cai, cada um corre para um lado. Porque, óbvio, eles querem garantir, mesmo que não dê para evitar a prisão, mais uma pena mínima. E isso é estratégia de advogado também. E um ponto bem relevante, né, que a Sofia trouxe, inclusive foi comentado aqui no nosso chat, é que a delação do Cid não é necessariamente a prova cabal para uma prisão. Ela é parte de uma investigação, né, de uma acariação, inclusive. A Polícia Federal já tinha muita prova. Ela não vai pegar uma delação quando não tem nenhuma prova. Não é questão de vou trazer a delação vai me direcionar as provas. Não, é o contrário. São as provas, são as investigações que me direcionam a pessoas que podem confirmar ou não fatos, ou até esclarecer melhor um fato que já está confirmado. Né? Então, o pessoal acha que delação é aquilo que vai finalizar o processo. Não é. Então, quando o Bolsonaro tenta aí se defender dizendo que a delação é inválida, cara, é só para a base dele engajar mesmo, porque juridicamente não faz a menor diferença. Ficamos por aqui, Sofia? Vou só trazer aqui o Por chat, favor. o Carlos Silva. Os inquéritos chegaram onde o STF queria que chegasse. Um entregando o outro, muito bom. Isso. Exatamente. Inclusive tem uma tática, né, de investigação que é você perguntar as mesmas coisas para as pessoas em momentos separadas, né? E aí você começa a fazer essa cariação. E então, quando você vê, né, agora cada um indo para um lado, você vê, opa, tem um monte de coisa aí guardada que o pessoal está trazendo. Sophie, o arroba da Sophie tá ali, arroba lente vermelha, a Sophie tá com uma lente especial, inclusive, postando muita coisa lá no Instagram, e o meu arroba aqui, Lúcio Júnior, para você nos seguir se você quiser. Eu vou deixar na tela o nosso QR Code para se tornar membro do Clube do Fim. Grande abraço. Até a próxima.